nosso título, né, aqui na matéria do NE45, fala em noite histórica. Antes da gente entrar nos detalhes técnicos e táticos do jogo, né, eu queria perguntar para vocês em que lugar da história do próprio Fortaleza e do futebol nordestino está essa vitória. Tudo bem que foi primeira fase ainda, a Copa Sul-Americana, mas foi 4 gols no Boca Juniors, inclusive a galera está comentando muito que foi a primeira vez desde 1994 que um time brasileiro consegue fazer 4 gols, né, no Boca Juniors. E se a gente pegar o Boca em competições internacionais, foi a primeira vez que o time argentino sofreu 4 gols desde a final do Mundial de Clubes em 2007, quando perdeu para o Milan 4-2, né? Anteriormente, o time brasileiro que fez 4 gols, né, no Boca Juniors foi o Palmeiras em 1994. Há 30 anos, eu não era nem nascido, para vocês terem uma ideia. Viu? Tinha 10 anos, para ter noção. Então, faz muito tempo, então, esses dados, né, claro, colocam essa vitória como uma vitória histórica. Mas em que lugar está na história do Fortaleza e do futebol aqui da região, Thiago Minhoca? É claro que tem vitórias, né, dos clubes nordestinos, assim, que o título do Bahia de 88, né, enfim, o título da Copa do Brasil, do Sport. Assim, tem vários jogos assim que o Nordeste conseguiu com tamanha façanha. Jogo internacional, o Fortaleza conquistou, talvez assim, né, o resultado mais expressivo quando eliminou o Corinthians na semifinal do ano passado. O jogo de hoje, claro, tem alguns contextos, porque acho que até para o torcedor do Fortaleza, assim, imaginar o jogo mais importante da história, como alguns colocaram, muita gente considera, e eu considero, por exemplo, o jogo do River, o mais emblemático do Fortaleza, né, desse ano, do que o Fortaleza tem conquistado nesses últimos anos. Porque era Libertadores, era um River Plate que daqui a, sei lá, uns 30 anos a gente vai falar, pô, era o River Plate do Galhardo, entendeu? Que era um dos melhores River Plates que a gente teve assim, na história do futebol sul-americano. O Boca atual, ele é um Boca que vive crise, mas não deixa de ser uma partida emblemática, até porque o próprio Boca, por exemplo, acabou de eliminar o River Plate lá na Copa da Liga Argentina. Então, eu acho que tem esse fator. Eu não consigo tentar elencar aqui, né? Eu acho que a gente perderia até um pouco de tempo. Então, para ser mais objetivo na minha resposta, eu acho que é uma vitória de um clube. Eu acho que o Cássio colocou isso muito bem de tarde, né? É mais uma carta no baralho para o Fortaleza. Eu acho que quando você olha o primeiro duelo que foi do Fortaleza Internacional, que foi contra o Independente da Argentina, aí pegou o River Plate na primeira Libertadores, né? Um jogo que eu até considero que foi um jogo absurdo do Fortaleza contra o River Plate naquele jogo da Libertadores. Eu acho que até era merecedor do resultado. Enfrentou o Estudiantes naquelas oitavas de final, no primeiro ano que ele disputou a Libertadores. Ano passado, ganhou lá na Argentina do São Lourenço, ganhou aqui também do São Lourenço. Sempre é difícil jogar lá contra o São Lourenço. E ganhar agora do Boca, né? Então, e ainda podendo conseguir, quem sabe, um feito maior, que é ganhar lá, quem sabe, na La Bombonera. Então, eu vejo que esse fato histórico que o Fortaleza conquista, porque eu cheguei a citar, acho que, não sei se hoje à tarde, se eu citei ontem, ou enfim, na rádio que eu trabalho, que o Boca é uma equipe muito difícil. Eu não lembro de times brasileiros conseguirem placares com uma certa tranquilidade, né? Então, esse resultado que o Fortaleza obtém é um resultado que fica marcado, né? Assim, eu acho que hoje o Fortaleza, claro, o Fortaleza de hoje, é um clube que na Argentina, por exemplo, já passa a ser mais respeitado. Porque se deu no São Lourenço, deu agora no Boca Juniors, fez jogo duro contra o River Plate, fez jogo duro contra o Independente, contra o próprio Independente, contra também o Estudiantes, esse, né, já é um cartel assim que não é todo time que tem. Eu digo time brasileiro. Time do Nordeste só o Fortaleza tem hoje, né? Então, é de fato mais um resultado expressivo nesse trabalho bem realizado pelo Fortaleza nos últimos anos, né? Então, é mais uma carta nesse baralho pesado que o Fortaleza tem colecionado. Foi mais uma das grandes vitórias que o Fortaleza vem empilhando nos últimos anos, né? Eu acho que para o contexto, eu acho que a vitória do Fortaleza hoje é colossal, é muito grande, porque fecha um momento
de uma impressão de respeito muito grande dentro do futebol argentino. A gente já viu no sorteio e a própria delegação do Boca Juniors ficar meio assim, tipo, poxa, vamos pegar o Fortaleza. A repercussão também foi assim, o Boca vai pegar um time muito forte do Brasil e hoje o Fortaleza ele deu a demonstração dessa força, assim. Uma demonstração de força que, assim, fazia tempo que o Fortaleza não dava. Nessa temporada, por exemplo, acho que nenhuma vez conseguiu dar uma demonstração de força tão grande como deu hoje. E aí vai se falar muito, era o time do Boca meio misto, assim, aquele misto frio e tal, assim, não interessa, era o Boca Juniors. Daqui 30 anos a gente vai falar que, Fortaleza venceu o Boca Juniors por 4-2 na Arena Castelão, meteu 5 pontos de vantagem no Boca na Copa Sul-Americana com 3 jogos faltando, encaminhou uma classificação muito grande dentro de um grupo que tinha um dos clubes mais tradicionais do continente. Não interessa, assim, se foi... É a opção deles, valorizou mais o campeonato, a Copa da Liga Argentina do que a Sul-Americana. É uma escolha deles. O Fortaleza fez o seu papel, colocou o seu time em campo, ganhou, fez os 4-2 e abriu a vantagem. Então, assim, é muito grande essa vitória de hoje. Particularmente, eu acho que, assim, fica ali no mesmo nível do que foi a partida contra o River e contra o São Lourenço no ano passado. Acho que contra o São Lourenço, assim, um pouco menos, porque foi uma vitória lá, tudo bem, mas não é um São Lourenço que vem dando uma demonstração de força tão grande. Afinal, a gente tem que levar em consideração que esse mesmo Boca Juniors é vice-campeão da Libertadores. Ainda tem esse adendo. Então, eu acho que é uma vitória muito grande, muito pujante, muito significativa, porque agora o Fortaleza tem praticamente a sua classificação em primeiro lugar do grupo, praticamente encaminhada na Libertadores. Por quê? Pega o Potosí, que a gente viu que é um time que tem muita fragilidade. Fortaleza venceu por 5-0 na Arena Castelão, tirando o pé, com possibilidade de fazer muito mais. Ok, vai jogar na altitude, mas eu não vejo assim o Fortaleza sofrendo tanto no embate técnico. Eu acho que vai ser muito mais a questão da preparação, de como o time vai chegar para esse jogo, para tentar fazer os 12 pontos e aí deixar o Boca numa situação muito complicada, porque um empate na quinta rodada lá na Bombonera já garantiria o Fortaleza como o líder do grupo. Então, acho que por todo esse contexto, por ter conquistado tanto respeito dentro do futebol argentino, por ter se imposto dentro de casa, por ter feito, para mim, assim, num recorte do jogo, o melhor recorte de futebol na temporada, eu acho que essa vitória tem que ser muito comemorada pelo torcedor do Fortaleza.